Você sabia que o Brasil é palco de algumas das lendas urbanas mais assustadoras do mundo? De norte a sul, histórias misteriosas aterrorizam moradores e deixam até os mais céticos com o pé atrás. Hoje, no Grimório do Terror, vamos mergulhar em 10 lendas urbanas brasileiras que prometem tirar seu sono. Desde aparições fantasmagóricas até criaturas sobrenaturais, essas histórias vão te levar a um universo sombrio e fascinante. Será que você está preparado para ouvir cada uma delas até o fim? Coloque os fones de ouvido, relaxe e entre comigo nessa jornada pelo desconhecido. 1. O Fantasma da Alamoa. Em Fernando de Noronha, uma ilha paradisíaca conhecida por suas belezas naturais, também mora um dos contos mais assustadores do Brasil. A Alamoa é descrita como uma mulher de beleza hipnotizante, com longos cabelos dourados que brilham à luz dos relâmpagos durante tempestades. Ela aparece nas praias completamente nua, dançando e chamando a atenção de pescadores e viajantes desavisados. Contudo, o que parece ser um encontro dos sonhos logo se transforma em um pesadelo. Ela os guia até uma rocha conhecida como Pedra do Pico. Lá, uma fenda misteriosa se abre, revelando um abismo sombrio. É nesse momento que a mulher deixa cair sua máscara de beleza e se transforma em um esqueleto aterrorizante, com olhos ardentes que refletem pura maldade. Os poucos que conseguem escapar relatam noites de insônia, onde ouvem ecos de gritos desesperados vindos do local. A Alamoa se tornou uma figura tão emblemática que muitos evitam andar pelas praias durante tempestades. Será que é apenas uma lenda ou algo realmente espreita naquela ilha encantadora? 2. A Porca do Dente de Ouro. Em Teresina, no Piauí, uma história macabra atravessa gerações. Tudo começou com uma jovem descrita como festeira e rebelde, que frequentemente brigava com sua mãe, uma senhora humilde e bondosa. Durante uma discussão acalorada, a jovem perdeu o controle e mordeu o rosto da mãe, arrancando um pedaço de carne. A partir desse momento, a maldição começou. Relatos dizem que a jovem se transformava à noite, ganhando a aparência de uma porca monstruosa, com olhos vermelhos e um dente de ouro tão grande que sobressaía da boca. Durante a madrugada, ela vagava pelas ruas, derrubando lixeiras e perseguindo quem tivesse o azar de cruzar seu caminho. Seus grunhidos eram tão altos e assustadores que muitos moradores preferiam trancar as portas e janelas ao primeiro som. Alguns acreditam que a transformação foi um castigo divino pela violência contra a mãe. O que torna a história ainda mais perturbadora é que há quem afirme ter visto a criatura em noites recentes, ainda vagando pela zona sul de Teresina. Será que a Porca do Dente de Ouro é apenas um conto para assustar ou algo real que se recusa a desaparecer? 3. A Moça Emparedada da Rua Nova. No Recife, durante o século XIX, uma tragédia marcou para sempre uma casa na Rua Nova. Uma jovem, apaixonada e ingênua, engravidou de seu namorado, que desapareceu assim que soube da notícia. Com medo do julgamento, ela tentou esconder a gravidez, mas quando a barriga ficou evidente, decidiu contar ao pai. A reação foi devastadora. Tomado pela raiva, o homem não apenas a agrediu, mas decidiu ocultar sua vergonha de forma cruel. Ele construiu uma parede dentro da casa e emparedou a filha viva. Quando a jovem acordou, percebeu que estava presa e seus gritos ecoaram por dias. A casa foi vendida anos depois, mas a história ganhou um novo capítulo quando os novos moradores começaram a ouvir choros vindos das paredes. Assustados, chamaram a polícia, que encontrou os restos mortais da jovem e de um bebê recém-nascido dentro da parede. Desde então,
A casa é evitada, e a Rua Nova carrega o peso dessa história sombria. Alguns ainda dizem que, em noites silenciosas, é possível ouvir os gritos de desespero da moça emparedada. 4. A Praça Chora Menino. Localizada no Recife, a Praça Chora Menino tem um passado sombrio. No século XIX, durante um conflito sangrento, muitas vítimas foram enterradas ali. O nome do local surgiu devido aos relatos de moradores que afirmavam ouvir choros de crianças vindos da praça, principalmente nas madrugadas mais silenciosas. As histórias variam. Alguns dizem que são os espíritos das vítimas, enquanto outros acreditam que as crianças choram por aqueles que perderam durante o massacre. Seja qual for a explicação, a sensação de desconforto é palpável. Moradores relatam sentir uma energia densa ao passar pela praça à noite. Alguns alegam ter visto vultos pequenos correndo entre as árvores, como se fossem crianças brincando. Um detalhe curioso é que nem mesmo os animais parecem gostar do lugar. Cães frequentemente evitam passar por lá, como se pressentissem algo. A Praça Chora Menino permanece como um dos pontos mais assombrados do Recife, atraindo curiosos e afastando os mais sensíveis. 5. O fantasma do Teatro Santa Isabel. O Teatro Santa Isabel, também no Recife, é um marco cultural, mas também carrega histórias de arrepiar. Construído no século XIX, o teatro foi palco de inúmeros espetáculos e também de tragédias. Entre os relatos mais famosos está o de uma figura feminina, frequentemente vista nos camarins e corredores. Descrita como uma senhora de aparência melancólica, acredita-se que seja o espírito de uma antiga funcionária ou artista que nunca deixou o lugar. Outra ocorrência comum é o som de um piano tocando sozinho. Funcionários relatam que, ao se aproximarem para verificar, a música cessa abruptamente. Além disso, luzes que piscam e passos que ecoam em salas vazias são fenômenos que intrigam e assustam quem trabalha ou visita o teatro. O Santa Isabel é, sem dúvida, um dos lugares mais misteriosos do Recife. Alguns veem o local como um símbolo de arte, enquanto outros o consideram uma porta para o sobrenatural. Você teria coragem de explorar seus corredores escuros sozinho? 6. O Corpo Seco. Uma das histórias mais antigas e assustadoras do interior do Brasil fala do corpo seco, um espírito amaldiçoado que, segundo a lenda, foi tão perverso em vida que nem o céu nem o inferno o aceitaram. Seu corpo foi rejeitado até pela terra, deixando-o vagar eternamente como um ser deformado, ressequido, com pele colada aos ossos. Dizem que ele ataca quem se atreve a cruzar seu caminho, agarrando-se às costas de suas vítimas e sugando sua energia vital, deixando-as fracas e pálidas. Relatos de encontros com o corpo seco descrevem um cheiro podre que precede sua aparição, seguido por um silêncio arrepiante. O que o torna ainda mais assustador é que a lenda diz que ele aparece principalmente em áreas rurais e estradas desertas, locais que muitos atravessam diariamente sem imaginar o perigo. 7. A Loira do Banheiro. Essa lenda é um clássico brasileiro que praticamente todo mundo já ouviu, especialmente em escolas. A história conta que uma jovem loira morreu de forma trágica no banheiro de uma escola, e seu espírito ficou preso ali. Desde então, quem tem coragem de invocá-la, chamando-a 3 vezes diante de um espelho, pode acabar face a face com a loira do banheiro. Relatos descrevem aparições súbitas no espelho, torneiras que se abrem sozinhas e sons de passos quando ninguém está presente. Apesar de parecer uma história inocente, ela é suficiente para causar arrepios em qualquer um que esteja sozinho em um banheiro silencioso.
Algumas variações da lenda falam de uma figura ensanguentada que sussurra o nome de quem a invocou antes de desaparecer. E você? Teria coragem de chamá-la? 8. O Homem da Capa Preta. Na região sul do Brasil, uma figura enigmática e assustadora assombra as noites escuras. O Homem da Capa Preta é descrito como um homem alto, com uma capa longa e escura que cobre quase todo o seu corpo. Ele vaga pelas ruas desertas, especialmente em bairros antigos, aparecendo de repente para aqueles que caminham sozinhos. Muitas pessoas relatam sentir um calafrio antes de vê-lo, e alguns dizem que ele simplesmente aponta para você antes de desaparecer na escuridão. Outros afirmam que ele é o espírito de um homem que foi traído e jurou vingança, condenando-se a vagar eternamente. Seja como for, sua presença é o suficiente para fazer qualquer um evitar as ruas durante a noite. 9. A Procissão das Almas. Essa é uma lenda muito popular em cidades do interior do Brasil, especialmente na região Nordeste. Dizem que, nas noites de lua cheia, uma procissão de almas penadas percorre as ruas da cidade, carregando velas acesas e entoando cânticos fúnebres. Quem as vê não deve nunca se aproximar ou tentar interagir, pois acredita-se que os curiosos podem ser levados para o além. Relatos dizem que, ao passar por essas procissões, o ar parece ficar mais frio, as luzes tremulam e um silêncio inquietante toma conta do ambiente. Para proteger-se, alguns moradores colocam cruzes de sal na frente de suas casas ou recitam orações antes de dormir. 10. O Chupa-Cara. O Chupa-Cabra, famoso por suas aparições na América Latina, também é uma lenda que ganhou força no Brasil. Ele teria surgido em áreas rurais onde animais eram encontrados mortos, completamente drenados de sangue, sem nenhuma explicação lógica. A criatura é descrita como um ser pequeno e ágil, com grandes olhos vermelhos e dentes afiados. Apesar de parecer algo impossível, os relatos continuam acontecendo, principalmente em fazendas isoladas. Muitos acreditam que o chupa-cabra seja uma criatura extraterrestre ou uma experiência científica que deu errado e fugiu para a natureza. Será apenas mais uma lenda ou algo real que vive à espreita nos campos brasileiros? E aí, conseguiu ouvir todas as lendas sem sentir aquele arrepio na espinha? O Brasil é mesmo um país cheio de mistérios, e cada lenda urbana que conhecemos carrega um pouco da nossa cultura e do medo que nos fascina. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no Grimório do Terror. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando os mistérios mais sombrios do nosso país. Ah, e se você conhece alguma outra lenda urbana que deveria aparecer aqui, deixe nos comentários. Quem sabe ela não entra no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Mas lembre-se, a escuridão nem sempre é o que parece. Cuidado com o que pode estar te observando agora mesmo.